E agora nós vamos falar sobre a lombalgia na visão da medicina ocidental. Claro que não é a nossa pretensão falarmos aí de forma aprofundada sobre a condição, pensando nos diversos diagnósticos e formas de tratamento. A ideia aqui é ter apenas uma base teórica para que possamos aplicar o laser da melhor forma possível nos nossos pacientes, e aí você, de acordo com a sua atuação profissional, você deve estabelecer critérios diagnósticos e de tratamento de acordo com o seu conhecimento aprofundado. Então, olha só, como eu já disse para você, a lombalgia ela é definida como dor que ocorre na região lombar, ou seja, na parte inferior da coluna. Nós estamos falando aí das vértebras de L1 a L5. É também conhecida como dor nas costas, lumbago ou dor lombar baixa. Muitas vezes o paciente ele chega falando assim: eu tenho dor nas costas, né? E aí a gente precisa, num primeiro momento, entender qual é a região da dor. É a região cervical? É a região torácica? É a região lombar ou é a região do sacro? É muito importante fazer essa diferenciação. A dor é na região lombar, tem relação com as vértebras lombares, então estamos falando de lombalgia. E na visão ocidental, a lombalgia ela é classificada em três: aguda, crônica e subclínica. Então, olhando para este paciente, identificando que ele tem lombalgia, o que nós devemos fazer inicialmente é classificar esta lombalgia aguda, é crônica ou é subaguda? Por quê? O tratamento, a conduta vai ser diferente. Paciente com uma lombalgia aguda não pode realizar alguns tipos de tratamento. Por exemplo, a própria fisioterapia está doendo. Então, neste momento, eu preciso trazer analgesia, eu preciso resolver a dor do paciente. Enquanto que na condição crônica, aí sim, eu tenho a possibilidade de pensar em outras formas de tratamento para resolver a condição em si. E na subaguda, claro, existe dor, o principal ali é resolver a dor do paciente. Mas vamos entender melhor aí cada um desses tipos de lombalgia. Lombalgia aguda é uma dor súbita e intensa na região lombar que dura até 4 semanas e está principalmente associada a lesão, movimento brusco, tensão muscular ou má postura. Ou seja, quando a gente fala de lombalgia aguda, a gente fala daquele paciente que nunca teve nenhum problema, uma pessoa ativa que faz atividade física e que de repente aconteceu alguma coisa e veio uma dor súbita e intensa, uma dor muito forte, uma dor praticamente insuportável. E aí, quando você entende o contexto desse paciente, houve ali uma lesão, porque ele pode ter exagerado na carga do peso na academia, porque ele pode ter pego ali um peso muito grande, muito pesado, algo muito pesado, porque ele pode ter ficado com uma postura incorreta, de repente, aí numa viagem de 3 dias de ônibus ou de carro, ou então por tensão muscular, inclusive por questões emocionais. Então, nós sabemos que quando as emoções estão desequilibradas, muito intensas, especialmente aí preocupação, raiva, a tendência é a musculatura ficar travada. E aí, quando a musculatura fica travada, vai tender a ter uma dificuldade de movimento que pode gerar ali uma pequena lesão que vai causar dor aguda. Então, na prática, sempre é muito importante entender como essa dor do paciente começou. A gente não pode falar, o paciente tem lombalgia, vamos tratar, vamos fazer laser aqui. Vamos entender como que foi isso, como foi que começou. Porque se foi uma lesão, se houve ali uma lesão, alguma coisa, a conduta é de uma forma. Houve um movimento brusco ou uma má postura, a conduta é outra. Tensão muscular, às vezes, não é trabalhar a região, mas é pensar aí em algo que vai relaxar a musculatura e até relaxar a mente, acalmar a mente. A lombalgia crônica, ela é uma dor moderada. Então, entenda que a dor aguda, ela é intensa, ela é insuportável, ela é muito grande. A crônica, ela é moderada e ela pode ser ou contínua ou intermitente. Então, é uma dor que começa pequenininha
e que vai ali tendo um aumento, uma diminuição, um aumento, uma diminuição, ou é contínuo? É aquele paciente que fala assim, ai, a minha lombar dói o tempo inteiro, mas quando eu faço uma viagem de carro, aí ela dói um pouquinho mais, mas ainda é controlável, não é uma dor tão intensa a ponto de ser insuportável. Toda lombalgia crônica, de acordo com a visão ocidental, ela persiste por mais de 12 semanas. Isso é critério diagnóstico. E quando a gente olha para as causas dessa lombalgia crônica, nós vamos ter aí ela associada a esforço físico exagerado ou constante, então muita repetição. Aquele paciente, aquela pessoa, por exemplo, que trabalha carregando peso. Então, uma pessoa que trabalha no estoque, uma pessoa que trabalha em obra de construção, uma pessoa que trabalha em hospital, por exemplo, um enfermeiro, que faz movimentação de paciente, até um fisioterapeuta, e outras profissões que têm essa característica de esforço físico exagerado. Então, o atleta de final de semana, ou eu cheguei na minha casa, tive que pegar um vaso de 50 quilos, ou constante, contínuo e frequente. Uma postura, isso aí é a principal causa, a principal relação da lombalgia crônica. Então, normalmente são pacientes que trabalham sentados o dia inteiro ali no computador e que ficam totalmente tortos na cadeira. Isso vai gerar ali uma pressão na região, vai gerar uma alteração tecidual que vai, claro, gerar uma condição crônica de dor. Diminuição da musculatura da região, especialmente durante o processo de envelhecimento. Essa diminuição da musculatura, ela é esperada, ela deve e vai acontecer, só que, claro, precisa repor, precisa da atividade física, do fortalecimento muscular. Não tem musculatura, não tenho ali uma proteção às camadas mais internas. E isso, claro, vai gerar dor, vai gerar problemas. Inflamação, infecção, também precisamos considerar. Hérnia de disco, muito comum. Escorregamento de vértebra, degeneração de alguma articulação e até por problemas emocionais. Pessoas sujeitas a questões emocionais muito prolongadas tendem a ter aí um quadro de dor crônica. Na maior parte das vezes, ela não é somente uma dor lombar, ela vem com uma dor crônica generalizada, pensando aí, por exemplo, na fibromialgia. Mas, em alguns casos, a queixa desse paciente pode vir associada à dor lombar. Então, eu preciso considerar tudo isso. E, claro, se eu tiver exames de imagem, se eu tiver aí o histórico do paciente, vai facilitar muito a compreensão de todo este mecanismo patológico. A lombalgia subaguda, ela é uma dor intensa que persiste na região lombar por até 12 semanas. Então, eu tenho aguda, tem que melhorar rápido, não melhora, meio que subaguda, ainda intensa, mas ela perdura. E o que normalmente acontece é que essa lombalgia subaguda, ela se transforma numa lombalgia crônica. E aí, lembra que a gente tem essa dor que ela é constante ou intermitente? No momento em que ela aumenta e gera uma crise de lombalgia, a gente vai considerar aqui também uma lombalgia subaguda. Ou seja, temos que considerar também um momento agudo de uma condição crônica. Eu tenho um paciente que tem uma dor lombar pequena, constante, um nível aceitável, às vezes ele não faz uso de medicação, ele aprende a conviver com esta dor, porém, que em alguns momentos, alguns pontos da sua vida, ela se torna mais intensa. Então, a gente vai olhar para a lombalgia subaguda. Pensando em tratamento, o que nós temos na visão ocidental é possibilidades para a condição aguda, subaguda, ou seja, foco na resolução da dor, e para a condição crônica. Quando a gente fala de condição aguda e subaguda, primeira coisa que é a recomendação mais básica, repouso. Está doendo ao movimento, então o paciente precisa ficar em repouso para que o tecido seja restaurado, para que esta condição melhore. Uso de anti-inflamatórios, como ibuprofeno e naproxeno, relaxantes musculares, e aí vai depender como está a tensão muscular da região lombar. O profissional, ele palpa a região, ele vai sentir essa musculatura. Analgésicos como dipirona e paracetamol para controle da dor.
Dependendo do grau de dor do paciente, essas dosagens podem ser maiores ou menores, e, dependendo do grau, os medicamentos serão aqueles que nós encontramos na farmácia ou aqueles que são de uso hospitalar. Aí o paciente vai para o serviço de emergência e ele recebe uma injeção de analgésico para conseguir controlar a sua dor, nesse caso, aguda ou subaguda. Já na lombalgia crônica, nós vamos ter várias recomendações e várias possibilidades de tratamento. Então, uma coisa é o paciente que chega pontualmente com uma dor na lombar por conta de uma lesão e que você vai tratar ali pontualmente, ficou bem da dor, não volta nunca mais. Outra coisa é o paciente que tem uma condição crônica. Isso, já adiantando para você, na medicina chinesa também tem uma grande diferenciação, inclusive pensando na aplicação do laser e pensando também no tratamento geral e da síndrome subadjacente aí do que está acontecendo no corpo desse paciente. Mas voltando aqui, lombalgia crônica. Primeira coisa, mudança de estilo de vida. O paciente precisa corrigir o seu estilo de vida. Por quê? Porque ele precisa preservar toda a sua estrutura física, especialmente aí a região lombar, que faz parte de praticamente todos os movimentos realizados no dia a dia. Atividade física e alongamento. Esse paciente, ele precisa buscar algum tipo de atividade física leve, compatível com o seu quadro clínico, pilates, yoga, de repente um exercício funcional e alongamento. Pensando em medicina chinesa, nós temos o Qigong e também o Tai Chi Chuan, que é algo que vem do Qigong. Então, o movimento, ele é importante para resolver este quadro de dor. Combate ao sobrepeso, não preciso nem comentar, porque a pessoa, quando ela tem um peso maior do que a sua estrutura suporta, tudo vai ficar prejudicado. Então, joelho, tornozelo, quadril, lombar e assim por diante, e o próprio tabagismo também, dentro dos mecanismos patológicos associados. Melhora da postura, então quem tem aí lombalgia, já teve ou tem uma dor leve crônica, precisa atentar-se à postura quando sentado, na realização de exercícios e atividades diárias. Nós temos a fisioterapia e a acupuntura como técnicas extremamente efetivas e coadjuvantes para o tratamento. Então, é muito importante que este paciente com lombalgia crônica busque essas alternativas. Infiltrações na coluna, já pensando na parte médica, nas possibilidades de tentar resolver dor lombar crônica, e em casos mais complexos, cirurgia. O paciente ele vai para uma cirurgia onde vai ter ali uma alteração na estrutura óssea e articular, impedindo assim, teoricamente, a dor do paciente. Por que eu disse teoricamente? Porque na prática clínica, o que mais nós vemos são, na verdade, pacientes que passaram por infiltração na coluna e cirurgia, e que depois desses procedimentos ou voltaram a ter dor ou nunca melhoraram da dor. Então, são possibilidades de tratamento que este paciente ele vai receber aí do seu profissional que o acompanha, seja o médico, seja o fisioterapeuta ou outro profissional habilitado. Agora, lombalgia tem cura. Sim, é possível resolver completamente a lombalgia. Professor, o que é resolver completamente a lombalgia? Não é resolver a dor. A dor a gente consegue resolver. Então, a crise, a lombalgia aguda, ótimo. Toma ali um anti-inflamatório, um analgésico, vai melhorar. A crônica, ela tem cura também. Eu consigo tirar esta dor leve do paciente e eu consigo, com o tratamento adequado, e claro, dependendo do tipo, do grau de lesão, do grau dessa lombalgia, resolver completamente. Então, aquele paciente que sofre com dor lombar, que passa por um tratamento e que depois ele não tem mais dor e ele fica o resto da sua vida sem nenhum tipo de dor lombar. Isso é possível. Porém, quando nós falamos na visão ocidental de condições crônicas recorrentes, o foco do tratamento é melhorar a qualidade de vida e controlar sintomas. Então, de forma geral, o grande objetivo da medicina ocidental
E aí, da medicina ocidental, fisioterapia e outras técnicas vão ter uma visão muito mais aberta sobre isso, é o quê? Qualidade de vida. Olha, aprenda a conviver com a dor, porque ela sempre vai estar aí, a não ser que você faça uma cirurgia ou faça algum procedimento. E quando aparecerem, controlar os sinais e sintomas através de medicação. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a grande diferença entre a visão da medicina ocidental e da visão da medicina chinesa. Na medicina chinesa, nós vamos muito mais profundo em todo este entendimento, mas, claro, isso fica para a próxima aula. Por enquanto, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários, deixa aqui embaixo que eu volto para responder. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a medicina chinesa, a sua visão sobre a lombalgia. Até já!